E saiu a condenação na Espanha do sargento da aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues. Ele foi preso no meio do ano passado em Sevilha com 39 quilos de mercadoria ilegal. Ele disse que ele nunca tinha feito isso, que ele estava com dívidas, com dificuldades financeiras e que o salário dele não era muito alto. Será que colou essa explicação para você? A gente precisa conversar um pouquinho, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Por favor, já se inscreve no canal. Falta pouco para a gente chegar em 100 mil, dá essa força pra gente, pode ser? E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério, beleza? Olha, o sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues, vocês devem estar lembrados do caso. O Jair Bolsonaro estava indo para o Japão numa viagem para o G20, né? E o voo fez escala na Espanha. E na Espanha a bagagem foi revistada e foi localizada na bagagem desse sargento 39 quilos de mercadoria ilegal. Aí ele ficou preso e tudo daí para frente foi muito estranho, né? Porque o avião dele não era o mesmo do presidente. O do presidente era outro que desviou. Não parou na Espanha, parou em Portugal. E depois de lá foram para o Japão. Lá ele fez aquela gracinha com o nióbio, querendo vender joia de nióbio, não sei o quê. E depois voltaram, não voltaram pela Europa, voltaram pelo outro lado do mundo. Desculpa se você é terraplanista, mas eles vieram pelos Estados Unidos. A escala foi feita em Atlanta. E aqui ninguém falou nada, Jair Bolsonaro não deu nenhuma satisfação. O responsável pela segurança era o general Heleno. Ele disse que o rapaz deu azar de ter sido pego e que ele não tem bola de cristal para saber o que cada um está levando. Bola de cristal. Jair Bolsonaro não demitiu ninguém da segurança dele, não deu satisfações. E se lá na Espanha a justiça já chegou ao final, aqui no Brasil, que conhece o cara, que sabe de toda a história da viagem, aqui o inquérito ainda está correndo, justiça militar sobre sigilo ainda não teve fim. Lá na Espanha ele foi condenado a 8 anos de prisão e mais 4 milhões de euros de multa. 4 milhões de euros é em torno de 20 milhões de reais. Mas ele confessou o crime, e você confessar o crime, você está dizendo para a justiça que você não vai recorrer, que você aceita a condenação, que você é culpado, tal. Por isso ele teve a pena reduzida. De 8 anos de prisão, ele vai cumprir 6, e de 4 milhões de euros de multa, ele tem que pagar 2, o que ainda assim são 10 milhões de reais, tá? Eu não sei como funciona a justiça na Espanha, eu procurei essa informação e eu não achei. Eu não sei como vai ser feito o pagamento dessa multa, né? Porque se ele ficar 6 anos preso e depois ele não tiver esse dinheiro, o que acontece? Eu não achei essa informação. Se ele tiver dinheiro hoje, ele pode perder até lá, são 6 anos, muita coisa acontece. Se ele não tiver, pode ganhar. A família dele pode juntar esse dinheiro, pode ganhar na Mega Sena, a gente não sabe. Então não sei como acontece esse trâmite lá na Espanha, tá? Mas independentemente disso, muita coisa ficou sem explicação, né? Porque veja bem se faz algum sentido para você. O presidente da República está indo para o Japão, que é do outro lado do mundo. Me desculpe se você é terraplanista. Mas há duas possibilidades. Você pode ir por um lado, você pode ir para o outro. Quem decidiu ir via Europa? Quem decidiu parar na Espanha? Aí o avião do presidente Jair Bolsonaro, que era outro, depois desse fato não parou na Espanha. Ele parou em Portugal. Por que mudou a rota? Quem decidiu mudar a rota? Quem decidiu parar em Portugal? Aí foram para o Japão. Na volta, não voltaram pelo mesmo caminho. Por que o caminho que é bom para ir não é bom para voltar? Aí vieram pelo outro lado. Quem decidiu vir via Estados Unidos no voo de volta? Isso até agora ninguém explicou. E mais do que isso, eu quero que vocês pensem comigo. A última vez que eu entrei num avião foi um voo interno aqui no Brasil, mas foi em dezembro, não tem muito tempo. E eu não ando com mala, eu ando com mochila, que eu acho mais prático. E a minha mochila ficou grande e pesada. Como a gente tem direito a levar 23 quilos, depois paga excesso de bagagem, eu estava preocupado. Falei, caramba, será que eu vou ter que pagar excesso de bagagem? Porque essa mala tá grande e tá pesada. Tava bem grande mesmo, desajeitada assim. Aí eu cheguei lá na hora do embarque, pesei, deu 15 quilos.
Cara, minha mala grande e pesada, que eu achava que ia passar de 23, deu 15. O cara tava levando 15 mais 9. Você imagina o tamanho da bagagem que ele tava levando? Isso só de mercadoria. Imagina mais a bagagem dele. Porque pensa bem, se ele fala que ninguém sabia que ele estava agindo sozinho, todo mundo está fazendo a mesma coisa. É uma viagem oficial, a trabalho, todo mundo está de uniforme. Você espera que todo mundo leve as mesmas bagagens, né? Não é um voo de turismo, cada um vai fazer uma coisa, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então a bagagem deve ser correspondente à de todos. Aí um cara, além das roupas, leva 2, talvez 3 malas a mais e ninguém estranha, né? E ele disse que desceu na Espanha para deixar aquela mercadoria lá. Por que ele ia deixar essa mercadoria lá? Como é que alguém leva tanta mercadoria a mais, deixa essa mercadoria no meio da viagem, sob que justificativa? Como ele poderia fazer isso sozinho? Como é que o cara vai descer, porque não é o destino da viagem, né? Uma parada só para reabastecer e tal. Mas como é que você desce com aquele monte e volta sem e ninguém questiona? Como é possível que isso ia acontecer sem ninguém saber? Né? Aí ele disse que não, que ele ia ficar na Espanha, que ele não ia para o Japão, e lá na Espanha ele ia ter que ir até um centro comercial, alguém ia fazer um sinal e ele ia entregar. Bem aquela história assim, eu não sei de nada, eu estou só levando e ninguém tem nada a ver com isso. No fundo, ele não comprometeu ninguém, ele não falou o nome de ninguém, ele não entregou o jogo, não disse de quem comprou, não disse para quem ele ia vender. Simplesmente ele falou, não, a culpa é minha, eu estava levando porque o meu salário não é alto, eu estou com problemas financeiros, é a primeira vez que eu fiz isso e eu fui pego. Muitos pontos em aberto, né? Porque ninguém disse assim, o que mudou então na segurança do presidente, né? Porque desde que aquilo aconteceu, do mesmo jeito então que ninguém sabia que ele estava levando esse tipo de mercadoria, poderia ser uma bomba, né? Se aquilo passou, poderia ter passado qualquer coisa. Ninguém falou do que foi mudado nesses procedimentos de segurança. Ninguém falou assim, quem foi responsável por deixar passar, porque é na confiança, tem uma vistoria, ninguém foi demitido, ninguém pagou por isso, e o cara tá lá preso na Espanha, vai ter que cumprir a pena dele lá. E aqui no Brasil não se apurou nada ainda. Tá lá na Justiça Militar, não foi julgado, não chegou até o final, não dão satisfação nenhuma. O que eu sei é que ele está lá na Espanha, ele vai ter que ter 2 milhões de euros de multa para pagar, não sei de onde ele vai tirar esse dinheiro, não sei de repente se a família dele tem essas propriedades todas, mas com o salário de militar, com certeza não vai ser que ele vai pagar 10 milhões de reais, né? E depois desses 2 anos ele volta para o Brasil e tudo bem? A situação dele, como fica aqui administrativamente, ele vai trabalhar no quê? Ele vai ter alguma punição no Brasil? Está realmente sendo investigado? Então é uma situação muito estranha. A Justiça da Espanha deu o caso por encerrado, lá ele vai ter que ficar, vai ter que cumprir 6 anos de prisão. Para nós é até uma pena pequena, né? Se fosse no Brasil a pena seria bem maior, talvez próxima de 20 anos. Mas lá ele pegou 6 anos, ele vai ter que pagar essa multa de 2 milhões de euros e depois ele está livre. Em tese ele pode voltar para o Brasil. Se ele não abrir o bico, talvez ele tenha a chance de voltar a trabalhar. Não sabemos se isso vai ser tolerado pelas Forças Armadas brasileiras, se vai ficar por isso mesmo, se ele vai ter que arrumar uma outra vida depois disso. Ninguém dá satisfação. Muito estranho. Eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários por que você acha que está tudo sendo tratado com esse sigilo, porque é um fato gravíssimo. Eu nunca ouvi falar que numa comitiva presidencial de país nenhum aconteceu uma situação próxima que seja isso. E aqui simplesmente não se toca no assunto, ficou por isso mesmo, mas daqui uns 3 meses já vai completar 1 ano do fato. Na Espanha eles já têm uma decisão e no Brasil não se toca no assunto. Então eu gostaria de saber da sua opinião, o que você acha que realmente aconteceu? Por que você acha que esse rapaz estava fazendo isso? A quem interessava e por que no Brasil não se investiga? Como que a Espanha, que não conhece o rapaz, não sabe o que estava acontecendo, já chegou ao final do processo? E aqui no Brasil, ele é funcionário público, ele é das Forças Armadas, todo mundo sabia para onde ele estava indo, qualquer voo, e não se chega numa conclusão.
Por que você acha que essas coisas acontecem e a quem interessa isso? Diz para mim nos comentários, tá bom? Temos muitas perguntas em aberto nesse caso. Valeu? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço para vocês todos e eu já fui.